advogada Cislane Navegante te convida para ouvir o programa Navegando em Fatos, ao vivo, nas redes sociais e na rádio web Fato Amazônico. A advogada Cislane Navegante te convida para ouvir o programa Navegando em Fatos, ao vivo, nas redes sociais e na rádio web Fato Amazônico. Olá, boa tarde. Estamos aqui ao vivo para mais um programa Navegando em Fatos. Agradeço aqui a nossa audiência da rádio web. Você pode nos acompanhar no Facebook, no Instagram, do Fato Amazônico, no YouTube e também na minha rede social, cirlane.adv. Hoje nós estamos com mais uma convidada especial, porque todas as nossas convidadas são especiais. Nós estamos aqui com a doutora Elcilene, uma jovem advogada, que eu digo porque ela está com pouco tempo de OAB, assim, ela não está assim, com uns 15, 20 anos de OAB, está com uns 4 anos de OAB, né, doutora? Para minha jornada eu digo que é nova, porque eu já tenho mais de 15, né? Então eu digo que ela é nova ainda, mas já está se destacando, de olho atento para algumas causas que dizem respeito ao direito do consumidor, direito bancário, envolvendo também a Manaus Energia, Águas do Amazonas, essas causas que todos os dias tem reclamação e que os clientes, né? Nós também somos clientes dessas essas operadoras e a gente se aborrece com as pequenas fraudes e as coisas que têm acontecido. Doutora Silene, a senhora pode se apresentar aqui para o nosso público, falar um pouco mais da senhora e a gente vai começar aqui o nosso bate-papo falando sobre essas questões, alertando as pessoas para que elas possam denunciar no PROCON, nos órgãos legais, para que esse tipo de conduta venha, ao final, né, cada vez diminuir e o consumidor final seja menos prejudicado. Bom, primeiramente quero agradecer o convite, né? Então, estou muito honrada de estar participando aqui. Eu sou Elcilene Rocha, advogada e sócia da Rocha Stone Sociedade de Advogados, né, o escritório, e atuamos em diversas áreas. E como bem falado pela doutora, destacamos aqui as causas de direito bancário, direito consumidor, que também dentro do bancário entra o consumidor, direito bancário do consumidor. Então aí dentro a gente vem verificando, né, que vem aumentando um número muito grande de fraudes, né, voltando para direito bancário, fraudes envolvendo aí principalmente aposentados e pensionistas do INSS e também, como foi falado, questões da Manaus Energia, questões daquelas multas, né, que a pessoa de uma hora para outra se depara na casa dela, chega uma multa ali no valor de 20, 15, 20 mil reais, que a pessoa não sabe nem a origem. Fora que ainda tira o relógio, é tanta da confusão. Doutora, o que me chamou a atenção nessa questão do direito bancário é o que não só envolvendo os bancos, mas a questão das operadoras, que a gente quer esclarecer aqui para o nosso público, que tem muitos aposentados, né, pessoas que têm seus contra-cheques, os descontos de empréstimos que eles chegam no escritório e dizem, nunca fiz, né? Nunca fiz esse empréstimo. Tem não sei quantos empréstimos no meu nome, quando ele vai observar, ele já até há anos pagando, né? Aí eu gostaria que a senhora explicasse mais sobre essas fraudes que vêm acontecendo, para alertar essas pessoas, se elas observarem que isso está acontecendo, para elas tomarem uma atitude, né? Procurarem ajuda. Bom, vamos falar primeiro o importante dessas fraudes bancárias, da prevenção. Como você vai se prevenir? A pessoa, hoje em dia você tem que ter muito cuidado com os teus dados. Inclusive tem a LPG... A Lei de Proteção Geral de Dados. A Lei de Proteção Geral de Dados, é que eu confundi a sigla. A Lei de Proteção Geral de Dados. Então, nessa Lei de Proteção Geral de Dados, os dados das pessoas, elas são sigilosos. Os nossos dados, nosso nome, número de CPF, RG, data de nascimento, endereço, número de telefone, endereço de e-mail. Esses dados, eles são sigilosos. E esses dados, uma vez vazados, eles geram muitas dores de cabeça para as pessoas. Então, o que acontece? Essas fraudes, elas acontecem principalmente através de ligação telefônica. Às vezes, uma operadora, se passando por uma financeira, e ela liga oferecendo um empréstimo, à primeira vista, muito vantajoso para as pessoas, e eles pedem para confirmar ou informar algumas informações, para a pessoa passar a confirmar alguns dados. E eles vão pedir pessoa passar os dados. Eles falam, às vezes, o primeiro nome. E a pessoa vai confirmando todos os seus dados. Então, não confirma teus dados. Se você não conhece, se você não solicitou nada, não confirme seus dados por telefone.
Nem WhatsApp, nem telefone, nem mensagem, nem nada. O WhatsApp, normalmente eles mandam o link. E aí o que acontece? Manda um link para a pessoa se complicar. Né? Isso. A pessoa clica naquele link, é direcionado para um site e lá ele pede para preencher vários dados. Às vezes a pessoa preenche. E aí vai começar a dor de cabeça. Uma outra fraude muito comum é quando a pessoa vai fazer um empréstimo consignado dentro de uma instituição financeira. Então, quando ela vai fazer esse empréstimo, normalmente depois desse empréstimo começa a aparecer vários outros. E aí foi o que a doutora falou, às vezes a pessoa não percebe. Por quê? São empréstimos que com valores muito pequenos. Então, às vezes faz um empréstimo de R$2.000 com 84 parcelas de R$35, 84 parcelas de R$20. A pessoa não percebe. Ela começa a perceber a partir do momento que esse número de empréstimos vai aumentando. Já teve casos que chegou até mim, de uma aposentada, com 8 empréstimos consignados que ela não solicitou. E ela não percebeu. Por quê? O valor é pequeno, né? O valor é pequeno. E por que as principais vítimas nessa modalidade de empréstimo são aposentados e pensionistas do INSS? São pessoas idosas que não sabem, elas são totalmente leigas quanto a recursos de informática. Elas não sabem, são analfabetas digitais, né, o que você chama. Sim, sim. Então, elas não sabem entrar no aplicativo do INSS, não sabem conferir seu extrato, né? Conferir o seu extrato. Elas não sabem verificar o extrato de empréstimo consignado. Então, assim, como é que elas verificam? Todo mês vão receber, o dinheiro está na conta, elas sacam. É isso que acontece. Esse tipo de empréstimo, quando ele acontece, a pessoa não percebe logo. Tem pessoas que estão pagando aí há 3, 4, 5 anos e não sabem que estão pagando. A única reclamação que todos os casos que chegam de idosos, assim, pessoas muito idosas, é que o dinheiro está diminuindo. Ah, meu dinheiro está diminuindo, eu não sei por quê. Aí eles começam a falar, tem uns que falam assim, o INSS está ficando com o meu dinheiro. Olha aí, né? Porque não tem noção, né, do que está acontecendo. Não tem. Foi vítima de um golpe, não né? Não tem. Aí quando você vai verificar o extrato dessa pessoa, você verifica aqueles empréstimos. Aí você pergunta para ela, você fez esse empréstimo? Normalmente elas dizem não fiz. E aí você começa todo aquele trabalho, né? A primeira coisa, importantíssimo, eu não sei se já aconteceu com a doutora, mas comigo já. Do cliente você entrar direto com a ação judicial e o juiz extinguir o processo sem resolução de mérito. Ou seja, arquivar o processo sem resolver o problema, porque o cliente não tentou resolver administrativamente antes com a instituição financeira. Agora eu lhe pergunto, doutora, alguém consegue resolver alguma coisa administrativamente com alguma instituição financeira? Eu nunca vi, a não ser você chegar lá e reconhecer que deve uma dívida que você não fez pagar. É a única forma de você resolver administrativamente na via administrativa e o banco. Isso. Mas, doutora, eu acho incrível que ninguém é obrigado a ir à via administrativa. Tem um entendimento. Não, tem entendimento, mas o entendimento, nada que não possa ser modificado. Sim. Mas, infelizmente, isso aí, hoje em dia... Então, para que não demande mais tempo, quando chega no meu escritório... A senhora hoje já em vai dia, logo com eu uso o site do consumidor.gov. Excelente aquele site. Então, ele é um site reconhecido. Aí, então, se faz a reclamação lá dentro, é ótimo, porque tudo fica registrado, então você não perde nenhuma informação. Faz-se a reclamação lá dentro, a gente sabe que aquilo ali é só para preencher tabela, porque não resolve. E para você cumprir o que o entendimento judiciário está pedindo, isso, né? Somente para cumprir. Mas aí você faz e, pasme, quando você solicita esses contratos, os contratos, eles vêm com assinatura falsificada. Tem umas que são grotescas. Doutora, tem umas assinaturas que quando você olha, você assim fica pasmo. Você compara ali com o documento do cliente, não tem como. São grotescas as assinaturas falsificadas. Então, nesse caso, mesmo assim, o banco ele não reconhece. Você preenche tabela, cumpre ali o que o Poder Judiciário está pedindo, mas você não vai conseguir resolver administrativamente. Quando você vai para o Poder Judiciário, aí já não cabe o JEC, que é o Juizado Especial. Porque você vai ter que pedir perícia. Isso quer dizer, aí já não é mais uma causa de pequeno potencial, né? Vai ter de pequena complexidade, vai ter que fazer a perícia, vai ter que ser na justiça comum. Isso, aí você vai ter que entrar na justiça comum. E não é uma situação que você resolve em 2, 3, 4, 5 meses, né? Vai resolver em 2, 3, 4, 5 anos, né, doutora? Isso mesmo. Isso é muito desgastante. É muito desgastante, então demanda um pouquinho mais de tempo.
Mas o cliente ele tem que ter ficar muito atento, principalmente a empréstimos com essas instituições financeiras. Eu não estou colocando aqui em xeque a credibilidade de nenhuma instituição financeira, dessas financeiras. Inclusive, nós não estamos citando o nome de nenhuma. Sim. Né? Mas que você tem que ficar atento. Porque elas oferecem muita facilidade. Aí a pessoa muita facilidade. Vai, né? Então, assim, aí às vezes a pessoa faz um empréstimo, quando ela vai ver, tem 4, 5. Que ela não autorizou, os demais. Isso. Esse aí é um dos golpes, mas vem um golpe pior ainda, que esse. Que é o golpe do cartão, o golpe do empréstimo do cartão de crédito consignado, o famoso RMC. Isso gera uma confusão na cabeça das pessoas. Quando ela pega o extrato do INSS lá, ela não sabe o que ela está pagando. E é um empréstimo do cartão de crédito que a pessoa nunca recebeu. E, pasme, no contrato dele está lá falando que você fez um empréstimo no cartão de crédito, só que você não precisa receber aquele cartão. E ainda é pior, porque como é que você está fazendo um empréstimo num cartão que você não recebeu, um aplicativo que não tem para você conferir nada, você não tem acesso a extrato, você nada. Não sabe o total que você deve, não tem o total de parcelas. Que você pediu. Não, emprestou, né? Tanto lá, e não tem o total de parcelas que tu vai pagar, o pior de tudo. Ou seja, tu vai pagar o resto da vida. Enquanto eterno. Viver. De eterno, né? Enquanto viver, enquanto receber aquele benefício, a pessoa paga. Eu tenho um caso de uma cliente que está pagando um empréstimo desse e, pasme, quando eles fizeram esse empréstimo de cartão de crédito dela, ela é uma pessoa esclarecida, ela é professora. Não, mas para você cair num golpe não precisa não ser esclarecido. Até os esclarecidos caem porque eles estão muito escolarizados, os golpistas. Ela é uma professora universitária. Então, o que aconteceu? Ela recebeu esse cartão de crédito, depositaram o valor na conta dela, ela estornou lá para a financeira, falou que ela não queria, pensou que estava tudo resolvido. Como o valor para o salário dela é relativamente baixo, né, que é descontado, está sendo descontado, ela não percebeu. E ela veio com outra demanda para o escritório. Aí ela pegou lá, a gente conferindo o contra-cheque dela. Contra-cheque e percebeu. E aí questionou, isso aqui que você paga para a instituição tal? Ela disse, não, eu não devo nada para eles. Aí quando a gente foi verificar os contra-cheques desde 2014, ela vem pagando um valor que ela já tinha devolvido, estornado para a instituição financeira, ela vem pagando de lá até hoje, gente. Ela já pagou quase 30 mil reais. Gente, que absurdo. Isso é o golpe do golpe, né? E para a instituição financeira e para essas que fazem empréstimos consignados, essas instituições que não é diretamente com o banco, para eles é extremamente vantajoso. Por quê? Eles ganham meta em cima disso, na produtividade. E você empresta, um exemplo, R$2.000, estou tirando por baixo, porque às vezes o empréstimo é de 5 mil, 10 mil, sim, 15 mil, né? Até de 20 mil. Você vai pagar o dobro, ou às vezes até um terço a mais. No cartão de crédito é um ad eterno, porque você, como ele não tem um total de parcelas ali, a pessoa vai pagando, vai pagando, vai pagando. E quando foi feita a reclamação no site do consumidor, eles mandaram lá para ela resolver essa questão, ela ainda teria que pagar para eles um valor de 1.000 e pouco. Porque qual é o golpe aí, a questão? Eles enviam um cartão de crédito, todo mundo sabe que cartão de crédito, se você pagar o mínimo, é a famosa bola de neve. Vai ter uma avalanche na sua vida. Então, dependendo do valor do teu cartão de crédito, se você pagar o mínimo, vai virar uma avalanche. Daqui uns dias você está devendo o preço de uma lancha, dependendo ali do valor. Ou um apartamento, se for decidir. Ou um apartamento. Uma lancha 100 e poucos mil, apartamento. Dependendo, é o valor de um apartamento. Se você pagar 10 anos pagando, vai dar uma média de isso mesmo. Aí eles ficavam descontando aquele mínimo. Sabe quando é que ela vai terminar de pagar? Nunca. Ela nunca vai terminar de pagar o mínimo, porque o mínimo acontece os juros sobre juros. No mínimo do cartão de crédito é os juros sobre juros. Quando você paga o mínimo, ele renegocia a dívida total. Isso é absurdo. Automaticamente. Automaticamente. Então, ela nunca vai parar de pagar, vai pagar por toda a vida dela, né? Então, quando a gente foi ver, e o pasme, o valor que depositaram na conta dela lá foi R$4.000. Sim, de 4 mil já pagou 4.000. Para mim, isso além de... Para mim já configura até uma extorsão. Né? Mas, assim... Né, é uma extorsão. Essas instituições têm que ser mais penalizadas, porque a gente sabe que tem aquela demanda, que o pessoal diz, é a febre do dano moral, né? Aquela indústria do dano moral. Só que nesses casos já está sendo o inverso.
Às vezes o magistrado está passando desapercebido, que são muitas demandas, de que essas operadoras estão recebendo valores pequenos de punição. Porque esse valor educativo de dano moral de R$ 1.500, R$ 2.000, né, até 5 de uma empresa que te fez pagar mais de 30 mil, descontando de você, de um empréstimo que você não pagou, é um absurdo. Aí ele já fez isso com, não vou dizer dezenas, não, é centenas de outras pessoas. Pagar R$ 2.000 para ele e nada, diante de tantos juros sobre juros que ele lucrou e obteve da pessoa, não é nada. Para ele é melhor ele continuar com essa prática que ele vai lucrar muito mais. Ou seja, não tem nenhuma punição para a empresa, na verdade. Isso é verdade, doutora. Até porque, assim, do número de pessoas que são vítimas desse tipo de golpe e das que procuram o Poder Judiciário para resolver... Também é bem pouca. O número é muito baixo. De 1.000 pessoas, eu acho que 5, 6 no máximo vão ali procurar o Poder Judiciário. A maioria não deixa para lá, não vai dar em nada, é contra uma instituição financeira de alto poder aquisitivo. Então, assim, eu vou deixar para lá. Então, tem a cultura do deixa para lá. Isso aí, ele é nocivo para o consumidor, porque o número de pessoas que são vítimas desse tipo de golpe é muito alto. Né? E o número de pessoas que procuram o Poder Judiciário é muito baixo. Então, compensa. É aquilo que eu faço errado, né? O mal compensa. Então, para ele, de 1.000 clientes, 5 vai atrás e tem uma punição ali de R$ 2.000 quando tem, né? Então, compensa. E essa questão das assinaturas falsificadas, o banco tem que ser responsabilizado. Inclusive, tem que apurar os funcionários que cometem essa prática, tem que ser responsabilizados criminalmente também, que é para acabar com isso. Sim, com certeza. E a questão do banco ser responsabilizado, você tem inclusive a própria legislação, o próprio Código de Defesa do Consumidor, o Bacen também tem decisões sobre isso, tem leis sobre isso, onde fala que a instituição financeira ela é responsável, só que o que eles fazem? Sempre eles se eximem. Quando você tenta resolver administrativamente, eles falam que não tem, que o contrato está correto, que o contrato foi feito de forma correta, que o cliente aceitou. Então você não consegue resolver administrativamente. Quando você vai para o Poder Judiciário, tem todo esse tempo, demora muito tempo para você resolver. Você vai ter que pedir, vai ter que entrar na Justiça Comum, porque tem que pedir uma perícia, vai demandar mais tempo e às vezes a sentença, quando sai, para o banco, vale a pena. Ele protelou, né? Teve um procedimento errado, houve fraude com os dados daquele cliente, mas vale a pena. Passou 5 anos numa demanda, né? Recebeu todos aqueles juros sobre juros abusivos e vai pagar R$ 2.000 no final, para ele vale muito a pena. Vale a pena. Então, esse recebeu tipo assim, 8? 8, ou às vezes 10, até mais, né? 30 mil, pouco mil. Isso. Você emprestar 2 mil e pagar com 30, é absurdo. Porque esses cartões ad eterna a pessoa vai ficar pagando aí. Isso. É porque quando. Por isso que, assim, de todos esses golpes, o cartão de crédito consignado, ele é o mais nocivo para o consumidor. Porque a pessoa vai pagar uma coisa eternamente, ela não sabe o valor, inclusive é ilegal, né? Não tem dívida eterna. Essa modalidade que eles aplicam, ela é ilegal. Eu cobrar uma coisa para sempre, ela é ilegal, mas mesmo assim eles aplicam. Então está faltando realmente uma punição mais severa em cima das instituições financeiras. A doutora falou logo no início as formas de você se precaver, mas as pessoas estão nos perguntando. Eu queria que a senhora desse uma ênfase maior. Como se prevenir desses golpes? Se prevenindo. Primeiro, não forneça seus dados para ninguém. Não envie informações pelo WhatsApp. Não, assim, por mais que você... em época de pandemia, vamos fechar um contrato pelo WhatsApp. Eu tenho clientes que caíram em golpe do WhatsApp. Então, assim, não forneça seus dados. Primeiro ponto. Se você for realizar um empréstimo consignado, verifique a instituição financeira que você está assinando, que você está fechando aquele contrato, tá? Verifique a credibilidade, você pode fazer uma pesquisa em alguns sites, tem o Reclame Aqui é uma ótima referência, tá? Então você faz uma pesquisa nos sites e preste atenção no momento que você for fechar o contrato, leia o contrato. Não assine nada sem você ler, porque uma das maiores, o cartão de crédito consignado, ele vem embutido dentro do contrato. Às vezes você vai fazer um empréstimo, no meio do contrato tem o cartão de crédito e você assina e você nem percebe que você assinou aquele contrato. Então fique atento. O contrato é muito extenso.
leia o contrato. Você precisa, para você saber realmente o que você está assinando. Outra coisa, é um direito seu. A maioria das pessoas que firmam contrato de empréstimos, elas ficam sem a cópia do contrato, porque a instituição financeira não fornece. Ela não fornece. É a obrigação dela de fornecer um contrato. Não assine em folha, em campo nenhum em branco. Né? Folha ali tem um campo em branco, assine aqui. Não, sempre assine por cima de texto. Não garante que ninguém vai pegar aquela tua assinatura, vai copiar ali e colar, né, para usar de forma fraudulenta, mas te dá uma segurança maior. Rubrique e assine em todas as folhas do contrato que você está assinando. Leia e rubrique em todas as folhas. Né? Esses são os principais pontos. E se você percebeu que você caiu em um golpe, de imediato entre em contato com o banco, faça um boletim de ocorrência. É importante isso. Peça logo a cópia do contrato. Peça a cópia do contrato. Se não lhe entregaram, né? Isso. E aí eu já deixo a dica para você. Qualquer tipo de problema que você tem com o direito do consumidor, tem um site. Eu não sei se dá para colocar aí, mas eu vou falar www.consumidor.gov.br. Você entra nesse site, faz seu cadastro e lá você registra sua reclamação. É melhor que ligação, porque o banco é obrigado a responder, ele é reconhecido por todas as instituições financeiras, pelos órgãos de proteção do consumidor, e lá fica tudo registrado. E não só banco, qualquer instituição que esteja cadastrada lá, ela é obrigada a responder no prazo de, se não me engano, entre 20 e 30 dias. Ele tem que responder. Porque quando você vai em outros órgãos, você tem que ficar anotando o número de protocolo, etc. e tal. E às vezes você perde essa informação, tá? Acho que eu dei as principais dicas, acredito que sim. Então é importante você, não, reforçando aqui, não passar seus dados para ninguém. Sim. Sempre que for assinar o contrato, leia. Essa é a orientação que todos os advogados dão. Leia o contrato. Ah, mas vai demorar muitas folhas. Perca um tempinho a mais, é melhor do que você ter uma dor de cabeça muito maior depois. Porque às vezes você realmente está precisando do empréstimo, se submete a fazer, mas leia, assine todas as folhas como a doutora falou, não passe seus dados para ninguém via WhatsApp, via telefone, via e-mail, porque hoje em dia também tem golpes no e-mail, né? E nas redes sociais. Às vezes as pessoas também oferecem coisas no Facebook, né? Pelo via message, também no Instagram. Aí você fica atento, nunca passe seus dados para ninguém. E também uma outra dica, fique atento, tem um outro tipo de modalidade de golpe, de empréstimo, não sei se você já ouviu falar, onde tem algumas, se intitula instituição financeira, que a pessoa vai lá, pede um empréstimo e eles falam que tem que pagar taxa. Se você está precisando de dinheiro, quando você vai pedir um empréstimo é porque você está precisando de dinheiro. Se você está precisando, não tem sentido você pagar para ter aquele valor. Então, assim, eles pedem para pagar. Eu já vi caso de cliente que pagou quase o valor que ela solicitou do empréstimo, para obter aquele empréstimo. Taxa disso, taxa daquilo. Empréstimo, você não paga nada. Para você obter o empréstimo, você não paga absolutamente nada. Se você está numa instituição financeira de credibilidade, né, você não vai pagar nada. Se você for fazer um empréstimo e ficarem pedindo para você pagar taxa disso ou daquilo, isso é golpe. Não caia, não pague, porque você vai perder o seu dinheiro. Então, fique atento. Na internet está cheio desse tipo de empresa. Tem outras empresas também que, para fornecer empréstimo, eles estão pedindo cópia da carteira, um advogado e uma cópia de uma carteira do advogado, para o advogado assinar junto. Já umas 2 pessoas entraram em contato, né? Desesperado. Olha, desculpa, mas nessa modalidade eu não trabalho, né? Quer aplicar o golpe, ainda quer envolver o advogado ali, testemunha. Quer que o advogado ainda seja testemunha de golpe, que absurdo. Não, isso é uma segurança, não. Isso não é segurança, não. Não é, isso não existe. Isso daí é golpe, quer que o advogado assine para assumir junto com o cliente o erro que ele está cometendo. Sim, então assim, tem que ficar atento, porque essas empresas que aplicam golpe, todos os dias você vem com a solução, eles encontram uma outra forma de burlar, de enganar as pessoas, de lesar. Então, realmente, nesse campo, você tem que ficar muito atento. Até porque os estelionatários, os golpistas, cada dia eles estão se evoluindo mais na aplicação de novos golpes, né? Para prejudicar. Sim, e os meios de tecnologia deles, nossa, funciona.
Funciona, na internet deles é melhor do que a nossa, se vacilar. Você tá com a internet, você chega ali, sai um pouquinho da BR e já não está mais funcionando. A dele funciona todo tempo, né? Em todo canto, assim, está funcionando. Você pode ir para o interior, principalmente nos municípios do interior. Você vai para um município onde tem aposentados e pensionistas, quase todos eles são vítimas desse tipo de golpe. Eles não sabem, mas são. Para aqueles que estão perguntando, o site que a doutora passou ainda há pouco está aí. É o site para você fazer o registro, né? Isso. O registro sobre possível golpe que você tenha sofrido é www.consumidor.gov.br. Lá você vai registrar o que aconteceu, seguir as orientações de fazer o boletim de ocorrência e você aguarda a resposta da instituição financeira, que é em torno de 20 a 30 dias, né, doutora? Isso. E se a instituição financeira não resolver, aí você só vai ter o caminho de procurar o Poder Judiciário. Não vai ter outro. Procura um advogado aí de sua confiança. E porque se ela se negar, falar que está tudo ok, realmente só tem o Poder Judiciário para você. Então, assim, esse é o caminho. Felizmente, depois que a pessoa é vítima do golpe, aí vai entrar em uma ação para tentar resolver, né? Mediar aquela situação. E tentar ser ressarcido do valor que foi cobrado. Principalmente esses que não pediram empréstimo nenhum, né? Porque às vezes você pede empréstimo e eles lhe enganam embutido o cartão, para você recorrer sobre essa situação. Mas às vezes você não pediu empréstimo nenhum, não assinou nada, e eles inventam lá um empréstimo para ser descontado no seu contra-cheque. Fique atento, sempre olhe, de vez em quando, olhe seu contra-cheque, confira seu extrato bancário para saber se você não está sendo vítima de um golpe desse, está sendo cobrado lá todo mês um valor e você não prestou atenção. Quem sabe já está pagando o quê? 2, 3 anos, valor que você não sabe nem de onde é que é. E o importante se você não pediu esse empréstimo, não assinou, eles depositam o dinheiro, aí você tem que ver quantas contas. Às vezes a pessoa tem mais de uma conta aberta, eles depositam o dinheiro em uma conta e às vezes a pessoa nem percebe, né? Eu tenho um caso de uma cliente que o dinheiro foi depositado na conta dela, ela não percebeu e disse que ela ainda comentou com uma das filhas, olha, apareceu um dinheiro depois, né? Meu dinheiro aumentou, não sei o quê, que era um dinheiro que ela... Na poupança, às vezes o cara pensa que aumentou, e depois, né? Quando se descobriu que tinha sido usada essa conta para depositar o valor do empréstimo, né? Ela foi saber só junto com o processo já em andamento lá foi quando ela descobriu. Quando o banco contestou ali, aí, na verdade, também eu nem tinha conhecimento dessa conta, nem sabia que ela tinha. Questionei ela, não, eu tenho realmente essa conta. Aí foi verificar, ela tinha conta. A gente pediu o extrato da conta dela, realmente o valor tinha sido depositado lá na conta dela. Nesse caso, se você percebeu que foi depositado na sua conta, estorna o dinheiro, tá? Não gasta o dinheiro, você estorna. Se você não percebeu o valor, já faz muito tempo, mesmo assim, né, você usou aquele valor, o empréstimo ele foi ilegal, ele foi concedido de forma ilegal. Então você pode pleitear na justiça para que, né, aquele empréstimo seja cancelado, o máximo vai devolver aquele valor que foi depositado indevidamente. Para mim, isso aí vai de juiz para juiz, eu acho que isso nem deveria ter sido devolvido, nem deveria ser devolvido, mas enfim, vai... Porque é de má fé? De má fé, mas vai de juiz para juiz, tem juiz que manda devolver. Então, no máximo você vai devolver aquele valor e o valor que você pagou indevidamente, você vai receber em dobro. Os juros, né? Todos pagos. Tudo. Né? Então, assim, de qualquer forma, se você foi vítima aí já há muito tempo, pleiteia. Se é do cartão de crédito consignado, essa é uma situação muito mais grave, porque isso aí provavelmente você já pagou um absurdo e nem sabe. Esse é o mais lesivo de todos os golpes, o mais lesivo. Porque esse aí é aquilo, né? Vai pagar para sempre. Enquanto viver, é uma dívida eterna ali. E tem gente que já pagou mais de 30, 40 mil reais nessa brincadeira e nem sabe que está sendo vítima do cartão de crédito. Sabe. Fique atento, né? Não sabe. Porque realmente, o cartão de crédito, você tem que saber, né? Você tem que saber usar. E quando a pessoa não recebe o cartão, se você nunca recebeu um cartão de crédito, você nunca vai imaginar que tem esse empréstimo. Que tem esse empréstimo e que está devendo um cartão de crédito. Nunca vai passar pela tua cabeça. Porque eles também, como eles assinam junto com o contrato, ou no contrato falsificado, você não recebeu o cartão. Então você acha... Você não pediu o cartão, como é que você está pagando uma dívida? Você nunca vai imaginar que é uma dívida de cartão de crédito. E os juros são piores, né? Maiores. Os juros, além de ser maior, porque assim, o que eles fazem? Eles colocam no contrato,
ali que eles vão descontar na sua folha de pagamento. Como você não sabe que tem esse cartão, tu vai pagar o mínimo. O mínimo do cartão de crédito é os juros sobre juros. Que vira bola de neve. Ele vai pegar aquela dívida, vamos supor, se é 2.000. De 2.000, eles descontam ali 30, 40 reais. Eles vão renegociar aqueles 2.000. Então, você vai pagar o mínimo, né? Se você paga 10, 15 anos pagando, vai somar ali 30, 40 reais vezes 10, 15 aí. 15 anos, né? Que eu tô falando aí que dá um total aí de meses. 180 meses, 120 meses aí. Porque tem gente que já está pagando isso há um tempão e não tem conhecimento, não sabe. Tem. Então, fique atento no seu conta-cheque, acompanhe seu extrato bancário, principalmente você que é aposentado. Você que é servidor público também, que pensionista. Pensionista, que é mais fácil para esse tipo de golpe. Alguma pergunta mais nós temos aí? Assinatura eletrônica, o que mais? Se os golpes na internet estão aumentando, é a questão da assinatura eletrônica. Os golpes na internet com certeza estão aumentando. Aumentando cada vez mais. E muito, e eles estão aprimorando. Foi o que a gente estava falando agora há pouco. Fique atento da questão do golpe. Tem a questão do empréstimo que eles ficam pedindo para a pessoa ali que fez o empréstimo ficar pagando taxa. Isso é golpe. A questão de ficarem pedindo a assinatura. Teve um cliente que chegou no escritório, eu acho que está com um mês. A outra instituição que se passa por instituição é tão agressiva ao ponto de ameaçar ele. Olha, eu vou te executar no Poder Judiciário, você está devendo, não sei o quê. Isso era um contrato que foi feito pela internet, começou pela internet e depois foi para o WhatsApp, tá? Porque ele muda de uma modalidade para outra. E aí, ele estava fazendo, era na verdade, era um financiamento para a compra de um veículo. E no momento, na correria, no mesmo dia, eu vou fazer, passou para a esposa dele, ela trabalhando, assinou ali, ela concordou verbalmente por telefone, eles ficaram de mandar o contrato, na mesma hora já mandaram um boleto. Quando ela parou, os dois, né, ela é uma pessoa super esclarecida, na correria ela não percebeu. Quando ela parou, na hora do almoço, ela, opa, isso parece um golpe. Que empresa é essa? Já veio um boleto para eu pagar, eu nem assinei contrato. E aí ela disse que não tinha mais interesse porque não estava se sentindo segura. Do outro lado, as mensagens que a outra pessoa mandou, você fechou um contrato verbalmente, isso tem valor no Poder Judiciário, se você não pagar, eu vou protestar, eu vou... Ameaçando. E aí eles chegaram, e assim, nesse momento... Numa hora dessa dá vontade até de rir. Doutora, a gente que conhece, mas a pessoa... Dá vontade de rir numa palhaçada dessa, né? Ela entra em pânico. Sim, fica nervosa. Elas entram em porque pânico. Ela se sente ameaçada, coagida, né? Eles chegaram assim, meio que em pânico, né? Poxa, e agora? O que eu faço? Eu não quero. Mas ele falou que vai fazer não sei o quê, que eu já estou devendo isso aqui, não. Aí a gente vai e analisa aquela situação, aí primeiro você orienta, né? Acalma o cliente. Mas, para você ver, eles, além do golpe, eles estão agressivos. Então, você imagina eles fazendo isso com um aposentado, com um pensionista, com uma pessoa idosa, com uma pessoa não esclarecida. Fica super nervosa. E vai pagar? Vai pagar, vai. Ela vai pagar. E a questão dos dados na internet, realmente, preste atenção. Tem muitos sites que você entra lá, ele já pede preencher os dados. Não preencha seus dados. Tá? CPF e RG são dados sigilosos, segredo de justiça. E agora com a nova lei de proteção de dados... Também, né? Eles não podem ficar pedindo esses dados pela você presta internet. atenção que tudo que vão confirmar os dados seus, normalmente eles estão atrelados ao nome do pai ou da mãe. Então, fornecer nome de genitor, teus dados completos, nome de genitor, endereço, é muito perigoso. Só forneça realmente para uma instituição que você tem certeza, porque senão você corre o risco de cair num golpe. Então, vamos ficar atentos aí para evitar de cair nesses golpes. Doutora, vamos agora abordar aquelas questões interessantíssimas da Manaus Energia, que os clientes têm se queixado muito, e eu trouxe a doutora para contar as experiências dela aqui e para alertar os consumidores do que tem acontecido diuturnamente, né, com as pessoas. Inclusive, eu também tenho casos com a Manaus Energia, e os problemas que nós temos tido, não é só consumidor
pessoa física, pessoa jurídica, um ente público, né? Uma série de problemas. E aí eu gostaria que a senhora começasse aí alertando, contando algumas experiências. Com a concessionária de energia, né, é uma situação delicada que hoje em dia se está vivendo. Inclusive, sem uma decisão favorável, né? Não sei se a doutora viu. Tinha aquela, eu acho que foi um decreto, não, a resolução, não lembro, que estava proibindo o corte de energia de pessoa física, isso. Que foi considerado inconstitucional, que foi para o STF, foi considerado agora constitucional. Teve a decisão, acho que ontem, foi anteontem. Que não pode cortar. Não pode cortar. Então, tem essa decisão realmente que não pode cortar. Então, gente, já tem essa segurança aí. Mas isso não é garantia isso para pessoa, pessoa física, não vale para pessoa jurídica. Mas isso não é garantia que eles não vão cortar, tá? Porque tem uns que agem com muita arbitrariedade. Olha, eu tenho uma situação que ocorreu com um cliente. Essas pessoas, eu digo, despreparadas, não é possível, né? Ou é despreparo, desqualificação, ou a pessoa está com algum problema mental, porque você chega lá na casa. Não, doutora, é um absurdo, né? A gente sabe que todo mundo tem um dia ruim, tem problemas, mas a conduta das pessoas que vão cortar a energia tem sido muito abusivas. Eles chegam na casa da pessoa que eles estão acusando, o débito que às vezes nem está devendo. Aí uma vez aconteceu assim com o meu cliente, né? Olha, doutora, fulano está aqui na frente para cortar a minha energia, eu paguei tudo, já falei para ele que ele que é para ele esperar que eu vou mostrar as contas. Ele falou, não quero saber se você resolva lá com a Manaus Energia. Mas, meu senhor, eu estou mostrando aqui as contas, eu não quero ver, não quero saber de nada. Falei, meu amigo, chame a polícia aí, ligue para a delegacia do consumidor, chame a polícia, mande prender ele por abuso de autoridade. Que ele está se excedendo, porque é um total despreparo. Como é que você está mostrando que a conta está paga e a pessoa pega e diz que vou cortar a si mesmo? E, inclusive, já foi dada a dica aqui, né? Se chegarem na sua casa para cortar energia, pessoa física, chama a polícia. Se você comunica, olha, não pode cortar por causa, tem a lei, tal. Aí eles falaram, eu vou cortar. Chama a polícia. Não adianta você entrar em atrito, ameaçar de morte, entrar... Que aí você vai cometer crime de ameaça, aí já vai perder seu direito, né? Já vai perder seu direito. Então, nesse caso, você chama a polícia. O número da polícia, ele tem que estar ali, né? Contato de emergência no top do seu telefone já de stand-by só para ligar. Meu número prioridade, né? Você coloca lá. E realmente a polícia é a prioridade. Delegacia do consumidor, tá? Coloque lá o número direitinho. Você coloca lá e vai e você liga para a polícia. Porque, né, se forem dessa forma, porque às vezes, mesmo você tem... Eu já tive casos de cliente que eles chegaram lá e eu vou cortar e aplicam umas multas que ninguém sabe nem onde. Não, e ainda aplica multa. Aconteceu isso nesse caso que eu estou falando aqui, aí ele falou assim, não, vou chamar a polícia. Eu não quero saber, eu vou cortar. A sorte que tinha um carro da polícia passando logo na hora na rua. A pessoa gritou, socorro, estou cortando minha luz, eu paguei. Não sei. Aí o policial, que não, apesar de não ser da delegacia do consumidor, muito atencioso, parou e disse, olha, se o senhor insistir, eu vou ter que conduzir a delegacia para a gente resolver isso lá. Foi quando o funcionário saiu da Manaus Energia. Mas o que ele fez? Ele falou, está com uma multa de gato. Jogou uma multa na pessoa, sem ter gato, sem ter nada. Tipo assim, eu não vou cortar, mas eu vou me vingar de ti, vou colocar aqui uma multa de gato. Gente, que absurdo. Esses terceirizados ou funcionários têm que ser responsabilizados, porque a empresa não quer ter nenhum tipo de responsabilidade, aí quer ir para a justiça com uma demanda, condenado é quem entrar com recurso, recurso. Milhões de recursos que cabem no judiciário, ele quer usar todos, que para mim isso é litigância de má fé, né? E também precisa, sim... A gente clama aqui para o judiciário, que a gente sabe que é muitas demandas, que comece a analisar com mais carinho, porque eles estão precisando de penalidades que realmente venham a ser inibidoras de novas condutas abusivas. Isso mesmo, doutora, porque assim, dentro dos casos dos clientes, tem um caso de cliente que a cliente recebeu 2 multas, né, diferentes, por causa que desvio de energia que eles colocam em 2 fases. O dela veio primeiro em 2 fases, a segunda veio com um desvio em 3 fases. E eles simplesmente, o que acontece? Primeira coisa, para aplicar a multa, para poder falar que tem o famoso gato ali, o desvio de energia, tem que ter uma perícia. A perícia,
né, tem que ser de ambas as partes. Nada de forma unilateral. Alguém chega, aplica e você aceita. Não funciona assim. Todo mundo tem direito à defesa. Então, se ele está falando que ele tem um gato ali, um desvio de energia... Tem que ser provada essa alegação. Tem que ser provado. Não Senão é vai ser olhar... falsa acusação de crime também. Eles chegam, eles olham se tiver uma ponta de fio solto, ou se, por exemplo, você furou ali para colocar um ar-condicionado, uma passagem para o ar, e deixou o fio ali, mas você não instalou o ar, eles já chegam e aplicam ali uma multa para o desvio de energia. Despreparo, desqualificação e conduta abusiva. Despreparo, desqualificação, conduta abusiva, realmente. E aí eles entram naquele... E muitas vezes o cliente, para vistoria na casa, o cliente tem que ser comunicado e tem que autorizar. Tem que autorizar e de preferência também estar presente. Isso. Não pode chegar lá, não tem ninguém na casa, vou te aplicar aqui uma multa na tua cabeça aqui de 5 mil reais, 10 mil reais. Não funciona assim, essa multa é totalmente nula. Você pode fazer o recurso administrativo, que é muito raro. Nesta nova concessionária, eu nunca vi ninguém ganhar um recurso administrativo. Na anterior, ainda vi eles reconhecerem as condutas abusivas. Mas você faz o recurso e já procure a justiça. Se for um valor pequeno, de menor potencial ofensivo, que não vá fazer perícia no seu relógio, nem na sua casa, da questão da energia, você vai poder entrar no juizado, mas é muito difícil. Eu também sugiro que seja direto na justiça, vai demorar um pouco, mas uma hora você vai resolver. E eles vão ter que lhe ressarcir, né, de toda essa conduta abusiva. É um outro caso assim, bem complexo também, com a Manaus Energia, que quando você vai para o juizado especial, para as pessoas que estão entendendo, o juizado especial é para ser algo mais célere e mais rápido. São problemas de menor potencial ofensivo, aqueles problemas mais simples. Só que com a Manaus Energia, quando você está entrando no juizado especial, o que é que eles entram? Pedindo perícia. Que é para poder sair de lá, a demanda, e ir para a justiça comum, que é para demorar. Comum. Isso é uma estratégia. Aí o que a gente faz hoje em dia, em casa? Já vai direto para a justiça comum. Para não perder nem tempo. Não perder tempo, porque você trabalha, né? Porque até o tempo você está trabalhando ali. E a pessoa está na expectativa e eles... Isso. Quanto mais eles podem protelar, eles vão protelar. Protelar que a gente fala... Estender o prazo. É isso, eu ia dizer, numa linguagem mais simples, é estender o prazo. Enrolar no adágio popular. Quanto mais eles puderem enrolar o caso, para não resolver e não pagarem nada, eles fazem. Não, realmente. Então você já vai direto na justiça comum. E enquanto isso, o que a gente pode fazer? Né? E aí vai do poder judiciário ali conceder. Pedir um liminar, ou seja, pedir para não cortar a energia da pessoa enquanto ocorre aquele processo ali, no curso do processo, até que aquela questão seja resolvida. Agora, tem alguns entendimentos, não sei se a doutora já passou por isso, alguns entendimentos da justiça, que eu não posso ficar usando energia sem pagar. Tem que pagar. Só que também fica complicado, porque, por exemplo, casos que a própria energia, Manaus Energia, essa concessionária de energia elétrica, te aplica uma multa. Aí já fez perícia, você está numa demanda já demorada, digamos, de 2015, de 2018, e aí ela fala, olha, você gastou 300 e poucos quilowatts, como é que ela está me cobrando R$1.600 de luz, R$1.800 de luz? Não, no máximo vai dar 400 e poucos reais. Então ela mesma já diz isso. Aí você vai consignar e vai pagar em juízo o valor integral que ela está te cobrando, já quase 80 mil de luz? Não. A sugestão que a gente dá é que você procure seu advogado de confiança e você vai consignar o valor que de fato você reconhece que deve, que é o valor que ele te cobra lá de consumo de energia. Porque se você não ficar atento, o que vai acontecer? Você vai ficar preocupado, eu quero resolver o problema da minha energia, vai lá e paga tudo. Para você ser ressarcido depois de que tudo que você pagou é muito difícil. Aí você vai reconhecer, pagando, num acordo, uma dívida que você não tem, na verdade não tem. E no próprio site da Manaus Energia, quando você entra lá, o histórico de consumo, ele ajuda você a consignar esse valor que a doutora estava falando, que é a justiça. Porque assim, no histórico ele tem lá, então você utiliza o próprio histórico que a concessionária fornece para você demonstrar que realmente você mostra que a realidade da pessoa ali, do cliente não mudou, e utiliza o histórico para mostrar o quanto que vinha o consumo da energia dele.
Né? Então, assim, eu ainda faço, dependendo da ação, do tipo de ação, você faz ali todo um gráfico ali. Mostrando todo o consumo mensal. Para que o Poder Como é que vai justificar que eu gastava 400, agora eu gastei 1.800, se não mudou nada dentro de casa, é o mesmo ar-condicionado, a mesma geladeira, a mesma máquina de lavar. Para poder mostrar para o Poder Judiciário, para bater o olho em cima, olha, realmente, ficar no visual, olhar, não, tem alguma coisa errada. Aí vai para documento, realmente ali constata, porque é muito, é absurdo o que vem acontecendo. E é com muita frequência, é reiterado esses casos. Então, o número de pessoas que estão passando por essa situação é muito alto. É todo dia, toda hora está chegando alguém com esse tipo de demanda. E as multas, normalmente, passa de... Eu tenho um caso de um cliente que ele tem uma kitnet. É uma kitnet, gente. Tem, com 3 compartimentos. Um banheiro, um quarto, uma sala integrada ali com a cozinha. Tem uma TV, um ar-condicionado, geladeira e 3 bicos de luz. Uma multa de R$21 mil. Dá até vontade de rir, né, doutora? Um absurdo não cabe. Não, seja, é tão absurdo, né? É absurdo. Uma multa de R$21 mil. Só que para esse cliente, ele tem um prédio lá com 7 apartamentos. Cada apartamento foi multado. Aí quando você vai lá no histórico, ele tem todos os contadores, ficam num painel geral que fica todos os contadores ali. Eu não lembro se são 7 ou 8. Tinha um apartamento, eu acho que estava desligado, o único fio lá, mas não estava ligado a lugar nenhum. O fio estava solto. No dia, a própria concessionária puxou lá, o fio estava solto. O fio veio inteiro. Era um fio que estava se desfazendo. É uma casa com mais de 50 anos, para você ter uma ideia. Então, é uma casa antiga. A estrutura dela é toda antiga. Né? Fica ali para o lado do próximo à Cachoeirinha. Eles aplicaram a mesma multa pelo mesmo desvio em todas as kitnets, que não são apartamentos, são kitnets. Aplicaram em todas as kitnets. Teve uma que veio 21 mil, teve a outra que veio 3 mil, a outra veio 1.000 e pouco, a outra veio 17, ou seja, todos foram multados. Chega a ser até uma multa confiscatória, né? Que é para tirar tudo que a pessoa tem. Não tem lógica. Você vai avaliar, a própria multa não tem lógica. Porque eles pegaram a situação lá, que quando você vai avaliar, não cabe uma multa para 7, 8 apartamentos. Por mais que, se eles tivessem dúvida, tinha que chamar a perícia. Chama a perícia. Não, ele aplicou e foi embora. E depois disso, toda semana estava na casa desse cliente. Toda semana eles estavam lá. Vou cortar, vou não sei o quê. Toda semana. Além de estar sendo importunado, né? Constrangido, importunado. Constrangido, porque a vizinhança... Eles chegaram a quebrar a telha. E a vizinhança, você fica passando vergonha. Pô, o cara tá fazendo gato ali, né? Você ainda passa todo um constrangimento diante da vizinhança de uma conduta abusiva. Repito aqui, abusiva. Para ter uma ideia, eles colocaram uma escada, subiram, porque a casa é de 2 andares, quebraram a telha, para ir no segundo compartimento, não acharam nada, e a telha dele lá... E a telha ficou quebrada, né? Ficou quebrada, eles não consertaram, ficou lá quebrada. Então, assim, é abusivo, é autoritário, né? Situações que você não pode permitir. Ninguém pode entrar na sua residência sem o seu consentimento. Você tem Eu não autorizo, ainda mais se me causar um dano para não pagar. E eles fizeram isso, não tinha ninguém em casa. Não tinha ninguém. Isso foi violação já do domicílio. Foi violação. Então, é uma situação muito séria. E o cliente só veio comunicar, só chegou lá quando ele recebeu todas as multas. Porque quando o fato aconteceu, né, ele pensou, foi na concessionária, fez reclamação, tirou foto, entrou, fez todo o processo administrativo, não resolveu. Quando chegou todas as multas, que se você somar tudo está dando um absurdo, acho que está dando aí mais de 50, 60 mil, então assim, somando tudo, aí ele entrou em desespero, né? Como é que eu vou pagar isso aqui? Aí foi quando ele procurou. Aí quando você vai verificar todo o histórico, muita conduta abusiva, autoritária, né? Destruindo patrimônio alheio, que não pode. Então, realmente é bem absurdo o comportamento deles. Eu tenho uma situação de um senhor, é um senhorzinho já idoso, ele tem casas que são germinadas, ele mora numa casa germinada, parede com a outra. E na casa dele, ele nem usa ar-condicionado. Mesmo no calor do Amazonas, ele não usa. Aí ele tem lá os ventiladores, são 2 ventiladores, uma televisão, e assim, liquidificador, essas coisas simples, nada assim.
aquelas máquinas de lavar tanquinho. E aí a Manaus Energia foi lá, a concessionária de energia foi lá e disse, aqui tem um gato. Mas como, senhor? Como que o senhor está pagando só isso aqui de energia? E falou, vidente, né? São videntes, só isso aqui de energia nessa estrutura dessa casa. Ele falou, a minha casa é essa daqui, essa minha casa é a casa da frente. Aí eles fizeram a vistoria, confirmaram o que tinha dentro da casa e aplicaram a multa dele de gato. Ou seja, ele está vendo que aquela casa... E a casa dele tem um relógio e tudo. A outra casa germinada não tinha nem o relógio, estava só o buraco na parede para colocar. Ele pegou e aplicou a multa no senhorzinho. Multa de R$10.000. E toda semana, como a senhora falou, ameaçando de ir lá cortar. E o velhinho já nervoso, procurou o escritório, doutora, vamos cortar minha luz, eu nunca deixei de pagar minha luz. Aí ele trouxe uns 3 anos de luz, tudo pago em dias. Eles guardam tudo, né? Eles guardam tudo. 3 anos pago em dia. Gente, que absurdo. Aí eles ficam, assim, nervosos, né? E eles ainda entregaram a multa pro neto dele de 16 anos que estava no dia, que ele também não estava no dia, né? Que foram fazer essa vistoria aí. Aí aplicaram a multa pro garoto de 16 anos, que para mim é totalmente nulo, né? Ele é relativamente incapaz, não é o responsável pela casa, pela suposta, né, pelo suposto gato. Então, vocês têm, o conselho que a gente dá é ficar atento, não ter medo, não se sentir intimidado, procure seu advogado de confiança, se também quiser procure o PROCON. E aí nós estamos aqui também para pedir uma ajuda do PROCON, né, para o doutor Frache lá, o que ele pode ajudar o consumidor na questão dos acordos, porque lá tem um espaço, né, da cessionária de energia para fazer acordo. Acontece que quando a pessoa chega lá, o que a concessionária tá fazendo lá dentro do PROCON? Ah, vamos fazer acordo. Só que fazer acordo não é simplesmente por fazer acordo. Ah, eu vou fazer um acordo porque eu quero bater uma meta de acordo aqui. Aí a pessoa vai lá fazer acordo, o que acontece, doutora? Diga aí. Vou deixar essa parte da fala com a senhora. A pessoa acaba reconhecendo uma dívida que não é dela, né? Acaba reconhecendo uma irregularidade. Então, assim, o que primeiro tem que ser apurado é a veracidade daqueles fatos. Se a pessoa chegou lá no PROCON com um problema junto com a concessionária, precisa verificar aquela veracidade dos fatos. No momento que a pessoa é induzida a fazer um acordo, ela está reconhecendo uma dívida, né, que ela não tem. Uma irregularidade, uma dívida que ela não tem. Se houver irregularidade, você vai reconhecer uma dívida que você não tem. Por exemplo, está lá 200 quilowatts. Você vai pagar o quê? Uns 400, 500 reais? Eu não sei exatamente com o aumento da energia quanto está dando o quilowatt em reais hoje. Mas digamos que você gaste 200 quilowatts, esteja pagando 300 e pouco reais de energia, um exemplo. Aí na sua conta está vindo 600, 800. Aí você vai lá, aí a Manaus Energia, não, vamos fazer aqui um acordo, o senhor pode parcelar essa sua dívida. Mas se a pessoa não teve aquele consumo, não foi feita a perícia, né, não foi feito um recurso administrativo para a Manaus Energia conferir se aquele consumo bate com o histórico da pessoa, se realmente deve aquilo ou não, devidamente acompanhado, você vai fazer um acordo só para você reconhecer uma dívida que você não tem. Então também tem que ficar em alerta com essa questão da Manaus Energia nesse ponto do PROCON, onde ela quer simplesmente fazer o acordo e ela lhe induz a essa situação. Inclusive a gente apela aqui para o presidente do PROCON AM que ele observe com cautela a conduta da concessionária de energia lá dentro do PROCON. De energia e água, né? De água. Água também é a mesma coisa. E o interessante da água, quando a doutora falou, é subiram lá, quebraram o telhado do cliente. Gente, a concessionária de água, ela bate recorde internacional de quebrar tudo e não querer ajeitar nada. E quando vai ajeitar, é aquele serviço porco na tua calçada. Ruas, né? Pelas nossas ruas, então, é aquele serviço porco na calçada. Ah, o relógio não pode mais ser dentro. Pô, você comprou uma casa, um conjunto de 1900 e antigamente, eu digo, há mais de 30, 40 anos atrás, a pessoa vive lá naquela casa. O relógio era lá dentro. Não, o relógio agora tem que ser fora. Tudo bem, tem que ser fora. Mas às vezes você chega lá, na sua casa, tá tudo quebrado, tudo destruído. Água vazando para todo lado, porque a conduta, ele não lhe avisa, ele não marca um dia para a pessoa ir
ficar à disposição para fazer essa transferência. Você lá tá com a sua calçada linda, seu piso às vezes, até no porcelanato, o cara quebra tudo, destrói tudo e mete aquele cimento porco lá com barro e além de deixar aquele entulho na rua. A gente também faz um apelo para os órgãos de fiscalização acompanharem mais essa atuação da concessionária de água, que além dessas condutas abusivas, elas estão trazendo prejuízo para a população. Fora o asfalto, né, doutora? A cidade toda quebrada. A gente apela aqui também para os nossos políticos para fazer uma legislação. Tem outros estados que têm legislação que realmente aplique a pena. Quebrou o buraco, tem que consertar e deixar igual. É aquele mondrongo que o carro passa e ainda sai batendo. O pessoal brinca que aqui em Manaus tira-se um buraco, transforma-se em um calombo. Ou fica alto ou fica fundo. Você, de qualquer maneira, tu vai trepidar ali. Né? Ou porque tu vai entrar no buraco ou porque tu vai subir no morrinho. Quando conserta, né? Quando conserta. Senão é só enche de barro. E deixa lá e vai embora. Eu acho incrível aqui, falando em cidade, a nossa vizinha aqui, cidade que dá pra gente ir de carro aqui, Boa Vista, você vai lá, lá o asfalto deles é de parabéns, né? Porque você é nivelado realmente. Se tem um buraco lá, quando eles vão fazer, fica bem nivelado. Aqui, né, isso é inclusive até perigoso, já causou muitos acidentes, porque você vai, se tem um buraco, concessionária de água passa ali fazendo alguma coisa, você pode ter certeza que aquele asfalto vai ficar péssimo, né? Ele deixa com a saliência ali, com o famoso calombo e sem embora. Sinalização, doutora? Sem sinalização. Hoje, eu estou acostumada a descer, saindo aqui do estúdio, né, saindo do escritório, aí eu pego aquela rua que tem ali no Adrianópolis, vou pelo Adrianópolis para sair pela Paraíba. Aí eu descendo ali, quase passando em frente a uma esdoçura. Ontem não tinha um buraco, hoje tem uma cratera sem sinalização. E se você não estiver muito atento, né, e se não tiver a distância do outro carro, você vai cair no buraco. Que é um absurdo. Acontecem umas coisas aqui, um dia desse, mudando um pouquinho de assunto, semana passada. Todo dia eu faço o mesmo percurso. Eu tinha passado a noite, a rua estava lisinha. No dia seguinte não foi um quebra-mola, foi uma montanha. E eu não vi. Sem autorização. Tem pessoas fazendo quebra-mola sem autorização. Sem autorização. E eu não vi. Eu juro que eu não vi. Quebrou o carro, né, doutora? Quando eu passei, eu acho que eu pensei que eu digo, nossa, eu estava um pouquinho longe de casa, mas eu disse, quase eu paro lá dentro de casa. Porque foi, né? Meu carro caiu lá na frente. Eu fiquei assim, eu disse, nossa, mas eu passei ontem à noite, não tinha isso aí. Mas isso aconteceu comigo, tá com um mês. Eu passo sempre o mesmo caminho para pegar Natan Xavier. Quando eu passo, olho na frente da academia, estava passando o asfalto na rua, ficou maravilhoso o asfalto, né? Aí quando eu fui passar o carbujo, eu pulei na frente, porque tinham criado lá o quebra-carro, né? Mas nem quebra-mola e sem sinalização também, que é o pior, né? Poxa, você todo dia passa ali e ainda é vítima dessas situações. É complicado. E a gente apela para essa questão da fiscalização, porque a Prefeitura de Manaus tem investido no asfalto, até com uma boa qualidade. Você vê que ela está recapeando, não está fazendo aquele famoso tapa-buraco, que o pessoal vai lá, tapa um buraquinho aqui, faz um calombo ali e vai embora, né? Caminho, Torquato e a Avenida Newton Lins, que é para onde o meu percurso diário está ficando maravilhoso. A Avenida das Torres, que é a Avenida das Torres, que é o meu, tenho que agradecer, está ótimo. Tá maravilhoso. Um excelente trabalho, está recapeando, está atrasando um pouco o trânsito, mas é uma coisa necessária, faz parte do trabalho. E aí vem a água da Amazônia lá do quinto do Judas, onde o Judas perdeu a bota, para não ser mais elegante, e quebra, depois faz uma porcaria. Eles têm que ser penalizados, têm que pagar multas para o poder público para acabar com esse tipo de situação. Agora, voltando aqui para o nosso assunto das concessionárias de energia, eu faço também aqui para vocês uma observação que essas vítimas não estão sendo só as pessoas, o consumidor, pessoa física, pessoa jurídica e o ente público, que também é pessoa jurídica. Mas por que eu digo ente público? São as prefeituras, né? E algumas outras entidades não governamentais que estão sofrendo esse tipo de abuso em relação a cobranças indevidas da concessionária de energia. Por quê? Mas por que a senhora está dizendo isso? Tem um monte de prefeitura devendo? Sim, tem prefeituras devendo, porque até os orçamentos deles são pequenos para pagar a quantidade de dívidas que se acumula de energia, que a gente assim vê que são enormes,
mas a própria concessionária faz cobranças que ela não consegue justificar. Por isso a necessidade de perícias. E eles vêm para o judiciário e dizem: olha, a prefeitura tem dinheiro, não quer pagar, quer só usar energia, não quer pagar. Não, fique atento, porque eu já acompanhei casos em que o ente público aluga imóveis. Aí termina aquele aluguel. Aí sabe o que acontece? A concessionária se faz de desentendida. Não estou nem sabendo que ele encerrou o contrato de aluguel, mesmo às vezes sendo comunicada, e continua cobrando na conta do município, porque eles adoram as famosas contas agrupadas, querem agrupar tudo na conta, mandam volume para o município, e as unidades consumidoras você não sabe nem qual que você está pagando. E aí quando você vai ver, eles estão cobrando 500, 600 mil a mais. Isso é um absurdo. Nessa período da Covid é que deu para perceber, porque algumas unidades consumidoras não ficaram funcionando o dia inteiro, e ainda foi pior no caso do que eu estou acompanhando. A unidade consumidora trabalhou até meio-dia, pagava 5 mil de energia, e aí eles passaram a cobrar 10 mil, ela trabalhando menos. Como é que me explica, me justifica isso? É umas cobranças a mais também sobre as unidades consumidoras que não tem como justificar. Assim como eles estão fazendo com o consumidor pessoa física, mais ainda eles estão fazendo com o consumidor pessoa jurídica, ente público. E que isso a gente apela aqui até o Ministério Público, porque isso é recurso público. Eles têm que ser freados nessa conduta abusiva. E aí eles lesam o ente público que já fica apertado para pagar, para atender a coletividade, e ainda tendo que ser sendo enganado em cobranças de até 500, 600, dependendo do ente público, até de milhões a mais, devido a essas condutas. Um exemplo que não é o que está acontecendo, mas eu vou citar um exemplo para ficar mais fácil para o entendimento. Digamos que o Estado do Amazonas alugou um prédio para funcionar uma maternidade ou qualquer outra função que ele deva exercer. Aí chega lá, passou aquela gestão, mudou para outra, aquela maternidade não está mais funcionando naquele prédio, foi desalugado, foi feito outro, todo mundo está sabendo, sai na mídia, até público e notório, aí a empresa lá, não vi, não sabia, né? Assim, se finge de morta e continua cobrando a energia daquele ente, daquele antigo aluguel, para o ente público. E nisso você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, se não for feita uma fiscalização, que às vezes não é feita, uma fiscalização rigorosa, porque com essas contas agrupadas ele induz o ente público a pagar uma dívida que ele não tem. Então a gente também faz um alerta aos prefeitos que observem essa conduta praticada pela concessionária de energia. Para você ver, os abusos são tantos, né? Todo lado. De todo lado. E aí você tem um problema muito sério quando você entra realmente com a ação judicial contra a concessionária, né, em desfavor aí da concessionária, para defender o direito de alguém, né? Ela vai entrar com todos os recursos possíveis. Que são os famosos recursos protelatórios que cabem às litigâncias de má-fé e multa, né? Vamos ganhar tempo, vamos ganhar tempo. Então, assim, eles... E vamos cortar, que é para forçar o ente público a pagar, para forçar a pessoa a pagar. Vai lá e corta. E conta uma história para o magistrado que com 20, 30, 40, 50 laudas. Para mim, isso, além de ser... Eu acho que é até ofensivo isso, querer contar uma história de 50, 60 laudas que ela pode ser contada em 20 páginas, um exemplo. E se você tiver vários clientes, pode baixar o recurso deles, que é igual. Que é tudo, que são todos iguais, isso. Igual, e com o mesmo tanto de folhas, isso, ou seja, porque cada caso, na maioria das vezes, é um caso. Nem todo mundo está com o mesmo problema de energia. Porque as condutas abusivas têm sido diversas. Diversas. E aí, essa prática de recurso, quanto mais tempo eles estão com recurso, que também é um direito deles, mas esses recursos, para mim, já também com excesso de laudas, já se tornam abusivos, litigância de má-fé. Tem juízes aqui, eu ainda não vi aqui no estado do Amazonas, mas eu já vi fora do estado do Amazonas que tem aplicado multa por conta de laudas abusivas e tem mandado até advogado refazer a defesa da empresa por conta de excesso de laudas que
só fazem tumultuar o processo com jurisprudências até que nem estão valendo mais, só para encher linguiça e ganhar tempo. Isso. Tem juízes aqui no estado do Amazonas que, quando eles estão recebendo uma ação dessa, você já verifica um posicionamento de um pouquinho diferente, mais incisivo, em cima, né, não, esse comportamento já estão observando, que, né? São pouquíssimos, né? Alguns já estão mais atentos, né? Alguns estão mais atentos. Talvez também seja o excesso. Porque, né, também é o excesso de demanda. Muita demanda, imagina. Muita demanda para o Poder Judiciário. E aí você tem ações reiteradas, isso precisa ser observado. Ações reiteradas contra a concessionária. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, porque o número é muito alto, assim. Então, isso precisa ser observado, porque isso está enchendo o Poder Judiciário. As pessoas estão entrando em desespero, porque corre o perigo. Teve o caso de uma cliente que eles foram cortar a energia dela por uma suposta irregularidade, que estava tramitando em juízo, sendo que o pai dela tem necessidades especiais e usava oxigênio. Então, não podia ficar sem energia. Então, logo, a energia dele não podia ser cortada. Então, assim, aí querem forçar até a pessoa a prática de crime. Quer forçar a pessoa a prática de um crime, porque no desespero a pessoa pode querer até fazer um gato, porque e fazer uma ligar, né? Eu vou derrubar ele da escada. Não, peraí, vamos ligar para a polícia. Gente, olha, não, só não deixa ele subir. Mas faço que nem o gaúcho agora, ainda morro e não vejo de tudo, né? O ditado gaúcho, ainda morro e não vejo de tudo. Ela ligou desesperada, se ele subir eu vou derrubar ele da escada. Não, porque você está no desespero, um parente seu, né? Pai dela, gente. Uma relação afetiva forte, uma vida que está em jogo por conta de uma conduta abusiva. Não, aí nesse caso a pessoa derruba realmente. Não, perde até a noção do que está fazendo. E pode realmente acontecer isso. Ali, legítima defesa de terceiro ali, no desespero. Ela estava no desespero. Então a polícia foi lá e resolveu a situação. Né? Só que para você ver a que ponto eles chegam. Eles chegam na conduta abusiva. Gente, notifica, informa, dá o prazo para a pessoa recorrer. Sim. Ainda mais que vocês não fazem nem a perícia, não tem nem a prova de suposta ilegalidade, não pode estar agindo assim. Se tem ilegalidade, faz o processo correto, chama a perícia, dá o direito de defesa para a pessoa. Sim, vai lá na delegacia do consumidor. Já cansei de ir, que uns vizinhos querem brigar com outro e fazem essas denúncias caluniosas. Fulano tem gato. Ora, por que você o funcionário não faz todo o procedimento, informa, vai lá responder para o crime de gato, vai apurar se realmente cometeu isso. Se realmente há esse desvio de energia. Tem recurso. Tem procedimentos legais para serem feitos isso, tanto para a concessionária, para o servidor, para o terceirizado, também fazer o trabalho dele de forma adequada. Porque aqui a gente também não está aqui fazendo uma apologia. Ninguém tem que pagar mais energia, tem que fazer gato, tem que fazer coisa errada. Não. Tem que observar a conduta abusiva de ambas, né? E se o funcionário, para ele também ser respaldado, ele tem todos os procedimentos que a empresa tem que passar para ele, para como ele deve se conduzir no momento desse. Isso, e aí é importante. Ninguém está fazendo apologia, tem que pagar realmente o que você consumiu. Consumiu energia, tem que pagar. Ninguém está questionando isso. O que está questionando é a conduta realmente de alguns funcionários que estão agindo de forma abusiva. Conduta, né? Cobrança ilegal, abusiva. Cobrança ilegal. Então, assim, se tem realmente a suspeita que ali tem desvio de energia, tem o famoso gato, faz o procedimento legal. Isso é bom para a concessionária, vai dar mais segurança para a concessionária. As pessoas vão ficar, se segue o procedimento legal, as pessoas, olha, nossa, realmente, ali no final, a pessoa for comprovada, ela usou e teve todo o procedimento legal, vai inibir esse tipo de comportamento realmente do gato. Agora, com esse tipo de comportamento autoritário, abusivo, onde as pessoas estão sendo multadas indevidamente, realmente aí você começa a gerar um descontrole ali naquele meio. Né? Porque você gera um descontrole. As pessoas perdem a confiança na concessionária, não tem confiança nos funcionários, coloca até a vida deles em risco ali, porque as pessoas já estão receosas em receber aquele funcionário ali, e tem funcionário que trabalha direitinho, há de se falar isso também, né? Então, realmente, a conduta abusiva ela tem que ser apurada, a concessionária ela precisa trabalhar em cima, trabalhar com esses funcionários para que... Faz aí um ISO 9000.
tá aí, ó, ISO 9001, faz uma gestão da qualidade. Gestão da qualidade é muito bom, gente. Eu aplico lá no meu escritório. Mas, hoje em dia, todo mundo tem que aplicar as tecnologias para melhor empreendedorismo, para organização. Eles são certificados em ISO 9000, em ISO 14. Mas não estou botando em prática, por isso que eu tirei essa piadinha. Eles são certificados, porque eu já vi o certificado deles. Sim, aparece, vem o selinho. Eu atuei muito tempo nessa área, então, auditoria. Então, assim, mas eles são, mas o problema é que não cumpre. Então, assim, não adianta você ter, né, um certificado, como diz o ditado, para inglês ver. Um documento ali de parede, então não vai te servir muito. Mas realmente que a concessionária ela precisa reaver essas condutas, ela precisa. Porque é comum você verificar esse tipo de conduta, as pessoas com esse tipo de reclamação, né, com esse tipo de situação, vai na residência, quebra e entra, e toda semana está ali, perseguição, isso é perseguição. Então, isso realmente tem que ser apurado e tem que ser coibido, né? Sim. Alguma pergunta? Ou já está finalizada, já estão finalizadas as perguntas? Eu creio que o debate foi bem esclarecedor, né? O debate não. Diga. Temos aqui uma pergunta. Como proceder nessas questões de dano? Primeiro, eu já vou logo me adiantando. Você tem que procurar seu advogado de confiança, que ele vai lhe orientar da forma adequada. Mas a gente também tem umas orientaçõezinhas. Eu peço sempre para a pessoa pegar todas as outras contas, tirar fotografia se estiverem quebrando, destruindo as coisas na sua casa. Hoje em dia todo mundo tem seu celularzinho, filma, pega os vizinhos de testemunha, faz o BO. Mais alguma coisa, doutora? Mais alguma dica? Faz o procedimento administrativo na própria concessionária. Hoje em dia é importante... para você tentar resolver toda a situação de forma administrativa, né? Não sei se a doutora... Não é muito difícil, até hoje eu só ganhei um caso administrativo. É difícil. Eles não aceitam. Doutora, eu concordo, é difícil. Eu dou entrada e depois, só para ter aquela entrada... Para dar entrada, você dá entrada ali no administrativo, mas é importante você tentar resolver de forma administrativa, porque quando você for para a via judicial, você prova que você agiu de boa fé. Quer resolver e eles que estão agindo com essa conduta. Você tentou de todas as formas resolver, só que ali entra muito bem a parte do que você chama. Eles têm um grande poder econômico, o cliente não. Né? Sim. Ali a pessoa não. Além disso, tem o poder econômico, tem o poder financeiro e tem o conhecimento técnico. E coisa a morosidade. Que a gente não tem. Você não tem conhecimento técnico para mexer no relógio. Então, assim, só na justiça. Você já entra em desvantagem. É uma briga que tu já entra em desvantagem. Nesse sentido. Mas você junta tudo isso... Quando você vai para o administrativo, você já vai na desvantagem por causa disso. Quando você vai para o poder judiciário, essa desvantagem vira vantagem. Sim, aí já muda pela questão da legislação que ampara o consumidor para colocá-lo no nível de igualdade com a concessionária. Vai igualar ali para que você consiga brigar de igual para igual. E lá o seu advogado vai pleitear o seu dano moral e o seu dano material também, no caso de quebrar alguma coisa, de acordo com o que você está sofrendo, de acordo com o seu caso, né? É o que a gente orienta. E nós hoje ultrapassamos o nosso horário, já estamos até com mais de 1 hora, mais de 1h10 do nosso... 1h12, para ser mais preciso, né, do nosso programa, porque foi uma conversa muito agradável, esclarecedora para o público. A gente sabe que as pessoas, ainda mais em época que está se vivendo de pandemia, de recurso escasso, você está pagando que você, indevidamente por questões de consumo de energia, que é uma coisa essencial, eu considero essencial. Não dá para se viver sem energia, ainda mais no Amazonas. É essencial. É essencial. Água também. E ser vítima de golpes no seu contra-cheque, para você estar pagando coisas que você não fez, e juros abusivos sobre juros, e dívidas eternas, né? Então, eu creio que isso possa ter sido esclarecedor. Aí embaixo está o Instagram da doutora. O meu vocês já conhecem, que é o cislane.dv. E no direct nós podemos também tirar algumas dúvidas, né? Se você perdeu o programa, não assistiu agora, mas quer tirar uma dúvida, alguma coisa, a gente pode depois no direct te informar, porque podemos esclarecer, né? E você pode
tirar sua dúvida e depois tomar sua providência que você quiser tomar. E, de qualquer forma, sempre que possível, procurar também o PROCON, que pode ajudar, né, denunciar, a Delegacia do Consumidor, fique sempre atento. E, doutora, nosso muito obrigado por essa companhia agradável que nós tivemos até agora, né? Esse bate-papo aqui. Questões jurídicas me apaixonam, está na veia. E a senhora pode fazer essas considerações, mandar lá um alô para os seus colegas do escritório também, né? Para alguma pessoa que lhe apoia, que lhe ajuda, que a senhora queira aqui fazer uma lembrança, mandar um alô, fique à vontade. Bom, primeiramente agradecer novamente o convite, né? Uma grande honra estar aqui. Realmente foi maravilhoso. Foi um bate-papo, né? Sim. A gente conversou aqui sobre vários temas. Utilizamos aqui uma linguagem bem comum para que as pessoas consigam entender, simples e acessível. Que a gente sabe que também tem essa dificuldade de linguagem técnica. E no mais é isso. Posso falar aqui? Meu escritório pode. Rocha Stone Sociedade de Advogados, né? Meu Instagram está aqui. O Instagram do meu escritório é Rocha Stone, né? Sociedade de Advogados também, tudo. É Instagram, Facebook, tudo é o mesmo, canal né? no YouTube, também é Rocha Stone Sociedade de Advogados. Aproveito já convidar aqui a doutora para participar de uma live conosco no nosso canal no YouTube. Sim, estou à disposição. Né? Eu convido meu nome, no nome do meu sócio, que está viajando, está de férias, olha. Alguém tem que férias trabalhar. É coisa boa também, doutora. A gente também precisa de um descanso de vez em quando. Alguém tem que trabalhar, né? Então, assim, e os, né, colegas aqui de escritório já estão aqui, né? Que é o Gabriel aqui comigo e a Lohana ali. Que hoje vieram nos prestigiar. Eu agradeço. Vieram nos prestigiar aqui ao vivo. Ao vivo é assim, a gente às vezes interrompe, entra uma fala, uma troca de microfone. É ao vivo é imprevisto. Mas eu creio que cada vez mais nós estamos procurando fazer assim, levar mais conhecimento para o público e um melhor aprendizado para se defender nas coisas do cotidiano. Quero também agradecer a minha equipe, que eu sempre digo que me tolera, né, que me aguenta todos os dias. Os colegas de profissão lá, a Procuradoria do Rio Preto, né, os colegas que estão lá, o doutor Zeca, que me substitui quando eu não posso estar presente, toda a nossa equipe de trabalho lá, que é guerreira, inclusive nós estamos em plantões agora, aqui em Manaus, porque a demanda está muito grande lá, e agradecer os que estão aqui todo dia, né, a Rebeca, a Jaqueline, o pessoal aqui do estúdio, o Altevi, né, eu agradeço a todos eles que qualificados estão sempre atentos, né, é o microfone, é o som, é a imagem, para não ficar com nenhum problema. Então eu agradeço todo esse empenho para sempre transmitir o melhor para vocês. Então, o nosso alô, um abraço para o nosso próximo programa. A advogada Cislane Navegante te convida para ouvir o programa Navegando em Fatos, ao vivo, nas redes sociais e na rádio web Fato Amazônico. A advogada Cislane Navegante te convida para ouvir o programa Navegando em